Meus irmãos, graça e paz, mais um dia de leitura bíblica. Partindo então de Gênesis capítulo 46, o encontro de Jacó com seu filho José. E o texto se inicia dizendo que Deus ele vai falar com Jacó. Então, quando Abraão desceu ao Egito, ele desceu ao Egito sem a confirmação de Deus, e isso lhe trouxe prejuízos. Quando Isaac quis descer ao Egito, o Senhor disse: não vá ao Egito. Agora Jacó quer descer ao Egito e o Senhor fala com ele. Primeiro, para que ele não temesse, porque o Senhor desceria com ele ao Egito. Então, já no versículo 28, o texto vai dizer que José, ele dando as diretrizes para a sua família, como eles deveriam se portar, como eles deveriam se apresentar aos egípcios. O texto vai dizer que os egípcios desprezavam os pastores. E aqui é um ponto bastante interessante. Eu quero resumir a questão histórica só para entendermos a necessidade do povo estar na terra de Gósen, separado realmente dos egípcios, e também essa atitude dos egípcios. No capítulo 43, quando José preparou um banquete para os seus irmãos, o texto vai dizer que os egípcios comeram à parte porque eles desprezavam os hebreus. Aqui nós vemos que os egípcios eles desprezavam também os pastores. E como José chegaria governador sendo hebreu? Realmente não tem lógica. Mas historicamente, quando José chegou ao Egito, quem dominava aquela região era um povo chamado de Íquesos. Esse povo conquistou o Egito e Faraó, ou o rei que estava no trono, não era um egípcio legítimo. Então, quando José é apresentado a este faraó, que não era de fato um egípcio, José pôde ser aceito como governador, mesmo não sendo um egípcio. E isso trouxe, enfim, todos os benefícios para José e posteriormente também a sua família. Então, só esse relato histórico é extremamente importante para entendermos tanto José quanto a sua família, embora na terra de Gósen, mas na região onde os egípcios governavam. Foi a ação de Deus naquele momento para guardar o seu povo e também fazê-los prosperar. Entrando no capítulo 47, o texto vai dizer que Jacó ele vai se apresentar a Faraó e José separa 5 de seus irmãos para irem com ele. E José dá também as diretrizes de que maneira eles se apresentariam a Faraó. E o texto vai dizer no versículo 7 que Jacó ele abençoa a vida de Faraó. Então note que embora Faraó fosse o rei, Faraó fosse o governante maior do Egito, quem era o detentor da posse de Deus era Jacó, e por isso Jacó o abençoou. Jacó, ele era o maior, o líder espiritual de fato que deveria estar no Egito, porque era alguém que vinha da parte do Deus vivo. E no versículo 10 vai dizer que antes de sair, antes de ir para a terra de Gósen, mais uma vez Jacó abençoa a vida de Faraó. Partindo do versículo 13, o texto vai dizer de tudo que José conseguiu fazer com a sua administração dentro e fora do Egito. José, conforme o texto bíblico diz, comprou todo o Egito para Faraó. E o relato bíblico diz que mesmo o povo tendo perdido tudo, por conta da fome, mas ainda tinham casa para morar e tinham vida, eles reconhecem a José e dizem: olha, nós seremos servos de Faraó, porque a nossa vida foi preservada. Partindo para o último bloco do capítulo 47, no versículo 27 diz que o povo judeu, o povo de Israel, eles começaram a prosperar na região de Gósen, na terra do Egito. Então Deus já começara ali a abençoar o seu povo. E posteriormente Jacó fala a seu filho José, dizendo: olha, eu estou
ponto de morrer. Em breve eu vou morrer. Então eu quero que você me prometa, coloque a mão debaixo da minha coxa e me prometa que eu não serei enterrado nessa terra. Então José promete que enterraria o seu pai junto com os seus antepassados. Então, capítulo 48 do livro de Gênesis inicia um diálogo entre Jacó e José, e Jacó falando das bênçãos de Deus, que o Senhor lhe apareceu, falando das promessas de Deus para a sua vida, e que, partindo daquele momento, os filhos de José agora seriam seus. Tanto que, quando nós posteriormente vamos ler, na distribuição das tribos de Israel, não existe tribo de José, e sim de Efraim e Manassés. Então, Jacó ali, nessa conversa, ele vê os meninos e ele diz quem são esses, né? Então José coloca os seus dois filhos diante de Jacó e Jacó vai abençoá-los. Porém, a bênção de Jacó, ela é diferente até mesmo do que José estava planejando, estava pensando. Jacó inverte as mãos, coloca a sua mão direita, que seria a mão que abençoaria o primogênito, coloca sobre Efraim, que era o melhor. José fica perdido, dizendo, pai, está errado. E Jacó diz, olha, Manassés também será grande, mas sobre Efraim a bênção será muito maior. Então vemos que, mais uma vez, a primogenitura ela é importante no contexto bíblico, no contexto cultural, mas a bênção de Deus ela é sempre mais importante do que qualquer coisa que nós temos nessa terra. Então, finalizando o capítulo 48, Jacó mais uma vez diz que ele em breve morreria e que Deus visitaria o seu povo naquele local para que os levasse de volta à terra que era deles, que o Senhor os havia prometido. E ele diz que sobre José, sobre a sua descendência, haveria uma porção maior da bênção de Deus. Então, a nossa leitura finaliza ainda no final aí de Provérbios capítulo 3, e eu quero destacar 3 versículos que, para mim, se tornaram bastante interessantes na nossa meditação. Versículos 21, 22 e 23. Versículo 21 diz, meu filho, não perca de vista ou não se aparte do bom senso e do discernimento. Se apegue a eles. Versículo 22 diz, pois eles darão vigor à sua alma, ou seja, o bom senso e o discernimento te manterão vivo, te permitirão viver e viver bem. E continua no versículo 23 dizendo o seguinte, manterão seguro o seu caminho e os seus pés não tropeçarão. Olha que maravilha! Bom senso e discernimento são chaves importantíssimas para uma vida plena e abençoada diante do Senhor. Que o Senhor Deus te abençoe, excelente leitura, um bom final de semana, fique com Deus.